antes de levantar voo, o piloto desistiu de levantar o voo. Recomendo super esse livro. Bom dia, gente. Estou com a voz de acabei de acordar. Depois do último vlog que saiu, que foi de eventos, tô basicamente pegando um vlog no outro. Só vai ter um que foi de dormir, porque eu saí direto do evento da Febraban. Estou indo embarcar para uma das viagens que eu mais estava esperando nos últimos tempos. E estou indo com meu amor comemorar meu aniversário. Aniversário é dia 16. Esse vídeo possivelmente vai sair bem depois do meu aniversário. Mas estou indo comemorar meu aniversário em um dos lugares mais incríveis e mais fodas do Brasil. Então, bora lá. Gente, a viagem já começou uma loucura. Por quê? Porque o nosso avião, vou te contar toda a história. Nosso avião rodou uns 10 minutos na pista de Congonhas e quando, antes de levantar voo, o piloto desistiu de levantar o voo, simplesmente do nada, e falou que a aeronave estava com problema. Menos mal. Melhor ele identificar isso no chão do que lá em cima e eu ir de arrasta pra cima, né? E aí ficamos 4 horas dentro da aeronave. 4 horas dentro da aeronave. Só que nessa, o meu voo, ele ia passar por Fortaleza, né? E voo para São Luís é sempre caos, né? Porque são poucos voos por dia e tudo. Então meu voo ia passar por Fortaleza e eu ia ter uma pequena conexão muito rápida. E aí nessa, que a gente ficou 4 horas no chão, a gente perdeu a nossa conexão. Só que a gente perdeu as nossas próximas 3 conexões por conta do atraso. E quando a gente chegou aqui, tinha um voo saindo. A gente foi até lá e falou, cara, queremos pegar esse voo, tudo. Ah, não dá pra pegar porque a mala de vocês tá despachada. A gente não consegue fazer nada se sua mala tá despachada. A gente falou, mas a gente nem queria despachar a mala. Eu não queria ter despachado a mala. A gente foi obrigado. Ela, então, vocês têm que pegar a mala e ir lá no check-in. Chegamos, pegamos a mala, fomos no check-in. Chegamos lá explicando. A mulher, então, esse voo até tinha lugar. Mas agora ele já fechou as portas. Aí eu falei, que maravilha, e o que você pode fazer pela gente? Amanhã tem voo. Aí eu falei, não é possível, a gente precisa chegar hoje lá. Tem um compromisso, tá tudo pago lá, já tá tudo resolvido. Não tem como chegar hoje lá. Aí eu falei, puta que pariu. E aí, eu falei o quê? Cara, vamos então tentar achar algum outro caminho que a gente consiga chegar lá hoje. Aí achou, só que a gente teria que voltar pra São Paulo, pra Guarulhos. E aí de Guarulhos a gente pegaria pra São Luís. Aí foi lá, conseguiu fazer tudo isso. Quando chegou no voo de São Paulo para confirmar os assentos, overbook no voo de São Paulo. E aí me ferrei de novo. Agora estou aqui em Fortaleza. Vou passar o dia aqui, né? Só tem voo amanhã de manhã. Agora é 4 horas da tarde. Vou pro hotel. Agora vou aproveitar aqui o restante de noite em Fortaleza, né? Minha terra. Sou daqui. Vou mandar uma cidade pela praia de Iracema. Ó quem chegou. Ai, gente, que caos. Dá muito caos. E aí, amanhã de manhã a gente segue, mas só que de São Luís pra Atins é umas 5 horas. Então a gente vai chegar lá no final da tarde já. Uma pena, mas paciência, perdemos um dia de viagem. Obrigado, Latam. Seu serviço é maravilhoso, viu? Tá de parabéns. Contém ironia. E passamos mais de 24 horas e ainda não cheguei. Cara, isso aí tá virando uma grande piada. Eu ainda não cheguei ao destino. É um pouco da loucura. Estamos indo em Fortaleza. Ó, detalhe, vamos lá. Eu saí às 5 horas da manhã de São Paulo. E agora é 10 horas da manhã do outro dia. Nesse momento a gente vai pegar um voo para São Luís, mais ou menos 1h10. E depois a gente vai pegar um transfer de umas 4 horas até Barreirinhas. E depois a gente vai pegar um barco de mais ou menos 1 hora até Atins. Aí sim, nós chegamos, então a previsão de chegada hoje, a gente vai chegar lá para 6 horas da tarde, já perdemos um dia inteiro de viagem já, mas faz parte. Paciência, não temos muito o que fazer. E seguimos. E aí hoje de manhã, enquanto eu tava tomando café, a gente tava tomando café bem de frente ali pra praia de Iracema. Domingo é meu aniversário. E aí eu, já tava nervoso, já tava estressado, né? Com tudo. Eu respirado e falei, caramba, tomando meu café da manhã preferido, que é tapioca com ovo e
suco de goiaba, de frente para a Praia de Iracema. Estou na minha cidade favorita do mundo, que é Fortaleza. Sou daqui. E, cara, tá tudo perfeito. A viagem vai continuar, vai ser maravilhosa. Perdemos um dia de viagem, mas ganhamos um belo café da manhã de frente pra praia. Eu nem gravei, nem tava com a câmera, nem nada. E agora estou procurando como a gente vai chegar correndo para um motorista já pegar a gente, tudo, fazer todo o transporte, quando a gente não vai ter tempo de fazer nada. Então, eu vou aproveitar aqui e vou caçar aqui no Duty Free um whiskyzinho pra gente tomar lá. Porque, pô, tem que brindar meu aniversário, né? Estou vendo aqui alguns pra gente tomar lá. Temos aqui um pouquinho de Jack, temos um pouquinho de Black Label, Gold Label, tem o Green Label também. Eu acho que eu vou de Green. Eu gosto bastante também desse Single Barrel aqui. Pra quem não sabe, eu gosto bastante de whisky. Não tomo recorrentemente, mas gosto. E fui até num museu de whisky na Escócia. Que, cara, foi uma das melhores experiências que eu tive na Europa. Foi maravilhoso. E eu tenho 2 whiskies em casa. E eu esqueci de trazer pra viagem. E agora eu tô decidindo o que eu vou fazer. Bora decidir e correr pra pegar o voo, que ele sai daqui a 20 minutos. Tá lá, comprinhas feitas, um whisky, 2 vinhos. E eu vou pagar como? Cripto. Bom dia, depois de uma longa viagem, estamos acordando no outro dia. Bom dia, meus queridos. Olá, bom dia, tudo bem? Muito prazer. Sou Isaac. Muito obrigado, Hilda, bom dia. Fala, gatinhos. Fala, gatinhas. E aí, amigo? E aí, tranquilo? Só de boa. Oi. E aí, galera? Comam frutas. De café da manhã maravilhosa. Gente, Você fez essa com quantos ovos? gente, a casa aqui, ela é incrível. Eu vou parar agora pra tomar um café da manhãzinha brabo, porque daqui a pouco a gente vai pegar o quadriciclo e vai pro meio das dunas hoje. Vamos aproveitar aqui depois daquela longa e insana maluca viagem. Mas já tem um cafezão da manhã preparado pra gente. O que temos aqui? Tem pãozinho, tem pão de queijo, frutas, tem bolo também. Isso aqui é... Estamos trabalhando com a elite. Café tomado, banhozinho tomado. Vou só parar aqui para mostrar uma coisa. Tô lendo esse livro aqui e eu normalmente faço o que na hora que eu tô lendo? Eu leio de maneira muito rápida o livro primeiro, faço algumas pequenas marcações. Você pode ver que o livro tá cheio de orelha, né? E depois eu volto para revisitando. Aí eu vou revisitando o livro aos poucos com a simples lógica de, cara, preciso colocar em prática isso que eu li. Você ler por ler não faz muito sentido. Se você não abstrai e não coloca em prática, cara, não fez o menor sentido você ter começado a ler aquele livro. Então, todo livro que eu leio, eu saio pelo menos com uma missão de colocar uma coisa em prática. Esses livros sobre investimentos que eu tô pegando, que é da H1 Editora, né, cara, são livros muito bons. Eu já recomendei pra vocês O Suficiente, já recomendei também Geometria da Riqueza, e agora tô recomendando esse aqui, de Charlie Munger, o Investidor Completo. Pra quem não sabe, o Charlie Munger, um dos maiores investidores do mundo, foi um dos maiores investidores do mundo, foi braço direito do mais conhecido, né, Warren Buffett. E pra muitas pessoas, ele é a mente genial até por trás da Berkshire. E aí eu tô fazendo um processo de estudo nos últimos anos de grandes economistas, grandes investidores, grandes pessoas que fizeram um skin the game muito forte, né, colocar em prática muitas das suas filosofias, principalmente quando o assunto é dinheiro, porque a gente tá num mercado muito novo, que é o mercado cripto, e minha missão sempre no mercado cripto foi ter consistência. Então, a minha visão sempre foi uma visão de longo prazo, porque falaram pra mim isso lá no começo, que eu precisaria de pelo menos 4 anos pra ganhar dinheiro no mercado cripto. Cara, dito e feito.
realmente é uma coisa muito cíclica. Mas a gente acaba se deixando levar muito pela especulação de curto prazo. E eu queria criar teses fortes sobre o que eu estava fazendo. E aí eu comecei todo o processo de estudo lá em 2019 para 2020. Nós estamos agora em 2025. Então aí vamos colocar aí que foram mais ou menos de 5 a 6 anos de estudo, de aprimoramento, de filosofia de investimento. E um dos caras que eu mais gostei de consumir, né, as cartas e as informações, foram duas pessoas bem específicas. As cartas do Warren Buffett e as cartas do Jeff Bezos, né, que eu também gosto muito, mas muito mesmo. Mas quando eu comecei a consumir o Warren Buffett, eu acabei chegando no Charlie Munger. E cara, esse cara é simplesmente genial. E ele se parece muito mais comigo, tem muito mais proximidade, até por conta do que pensa fora da área, como do que o próprio Warren Buffett. Então o Warren Buffett tem um nome muito forte, todo mundo conhece ele. Mas eu falei, cara, depois que eu conheci o Charlie Munger, eu falei, cara, esse cara aqui tem coisas mais concretas e valores muito mais próximos aos meus e uma visão de mercado muito próxima à minha. E aí eu aproveitei que eu tô aqui, né, tô relendo ele. Eu queria só trazer algumas coisinhas aqui que eu achei, cara, genial. É genial, genial no nível, tipo, muito, muito, muito legal. Eu acho que qualquer pessoa deveria ter esse tipo de raciocínio. Que começa o capítulo falando sobre os princípios de um sistema de investimento de valor. Que a lógica por trás do investimento de valor é muito simples. É você encontrar um ativo de muito valor, que tem um valor muito claro de longo prazo, e que você consiga aproveitar o mercado para fazer acúmulo desse ativo. Então, se esse ativo tem muito valor, vamos pegar o caso do Bitcoin. Ele tem muito valor. Não tô falando de preço, tá, gente? Valor. Entrega real, entregas com propriedades reais. Então, o valor do Bitcoin vem dele ser descentralizado, ele ser totalmente transparente, ele ser auditável, ele ser semi-anônimo, né? Ele ser limitado. Então, tem vários valores por trás do Bitcoin que faz dele um ótimo ativo. Então, ele é um ativo de valor. Então, se eu tenho esse ativo de valor, o que eu vou fazer? Eu vou acabar acumulando ele até eu enxergar que ele esteja super valorizado. Então a lógica é sempre eu vou comprar abaixo, com os preços mais descontados possíveis, e sempre vou vender acima quando o mercado estiver extremamente maluco, insano. Aí sim eu capturar, no caso, preço e consequentemente dinheiro nesse processo. E ele traz aqui 4 princípios desse sistema, que eu achei bem interessante, que alguns eu já até aplico, mas outros nem tanto. Mas olha que legal. O primeiro princípio, ele fala, encare ações como uma participação da empresa. Ele traz aqui a lógica que para você ser um bom investidor, você tem que ser, no final, um bom administrador. E aí você tem que olhar aquilo como uma empresa. É uma coisa que eu sempre falei para vocês em lives, recorrentemente em alguns conteúdos, que, cara, o mercado cripto, a gente tem que avaliar ele como empresa de tecnologia, consequentemente. São projetos disruptivos e tudo, mas no final, tudo vai voltar para um pé no chão, um modelo de negócio. Então a gente precisa enxergar um modelo de negócio, enxergar, por exemplo, como o token reflete esse modelo de negócio, e se o token faz sentido dentro desse modelo de negócio, para que realmente faça sentido você fazer o acúmulo daquele token. E aí ele traz o segundo princípio aqui, que ele fala, compre com desconto significativo sobre valor intrínseco para criar uma margem de segurança. Então ele traz a lógica aqui, que é exatamente isso que eu estava falando agora com vocês, de você sempre buscar comprar no ativo quando ele está mal precificado. É um até dos grandes pontos que eu trago na caixa de ferramentas, que eu montei um pacote de ferramentas excelente para o investidor, que faça sentido para ele. E lá eu mostro alguns indicadores que é exatamente isso. Cara, olha o quanto que você poderia ter ganhado, por exemplo, você poderia ter ganhado 500%, 600% em menos de 4 anos se você tivesse simplesmente seguido indicadores que mostrariam, por exemplo, o quanto o Bitcoin está subvalorizado, ou supervalorizado, evitando, consequentemente, você perder dinheiro. Então esse é o tipo de pensamento que a gente consegue trazer essas grandes mentes e trazer esse tipo de raciocínio para o mercado cripto. E são coisas muito básicas, a gente está falando de uma coisa tão simples e tão ridiculamente básica. Cara, compre barato e venda caro. Sabe, não tem uma lógica gigantesca sobre isso. É só você simplesmente
é fazer o básico bem feito. E aí ele traz o terceiro princípio, que é faça do bipolar senhor mercado seu servo em vez de ser um mestre. E essa parte eu acho que é muito interessante, que ele até conta uma história que ele chama de senhor mercado, né? Que ele é um velho ranzinza, que ele sempre vai estar de mau humor. Só que ele tem aqueles momentos que esse velho ranzinza é uma pessoa legal. Mas se você ficar esperando que esse velho ranzinza seja legal com você a todo momento, você só vai acabar tomando na cabeça. Você vai acabar passando nervoso, você vai ficar estressado com esse velho ranzinza todo dia batendo na sua porta. Mas se em 2 dias ele for muito bom, né, ele vai te trazer bons retornos. Ele traz até aqui o ponto que ele fala. Alguns dias ele vai te dizer, vou te vender parte dos meus papéis muito a menos do que você acha que vale. E outros dias o senhor mercado diz, vou comprar sua participação a um preço muito alto do que você acha que vale a pena pagar. Então é bem interessante isso, porque é exatamente o que acontece, né? Quando a gente pega, por exemplo, aquele indicador de medo e ganância. É exatamente isso aqui funcionando na prática por meio de um indicador. E por último, seja racional, objetivo e desapaixonado, né? Que é uma coisa que hoje no mercado cripto é o que mais tem. É o que mais tem a gente irracional no mercado, totalmente sem objetivo. Então entra no mercado porque acha que vai ficar rico da noite pro dia e age totalmente de maneira irracional, pelo hype, e fica apaixonado pelo ativo, achando que aquele ativo vai bater 100 vezes. Nossa, é a melhor moeda do mercado. Cara, que lindo, que maravilhoso. Cara, não faz o menor sentido. E traz aqui uma menção do encontro anual da Uesco em 2006, que ele fala, a racionalidade não é apenas algo que você faz para ganhar mais dinheiro. É um princípio obrigatório. A racionalidade é uma ideia muito boa. Você deve evitar o absurdo convencional da sua própria época. Requer o desenvolvimento de sistema de pensamento que melhore uma média de acertos de longo tempo. Só esses 4 princípios aqui, que em um dos módulos, né, tem outras diversas coisas aqui muito legal. A sabedoria na prática é também uma coisa muito absurda, mas eu queria trazer esses 4 aqui para vocês, que você vê que, tipo, é um dinossauro do mercado, um investidor gigantesco. E aí você pode falar, cara, qual que é o segredo para esse cara ganhar muito dinheiro, ter ganhado muito dinheiro no mercado, ter trabalhado dentro de empresas gigantescas, ter feito essas empresas crescerem, tudo isso? Cara, o básico bem feito. Acabamos de passar por 4 princípios que regem a filosofia de vida dele, que você pode tranquilamente começar a aplicar hoje no mercado cripto. E aí ele continua aqui nesse livro, né? Ele passa por psicologia de mercado, ele fala sobre sabedoria prática, que é uma coisa que eu sempre acreditei, mas eu nunca tinha achado uma pessoa que falava sobre isso nos momentos atuais. É sobre você saber pouco sobre muitas coisas. E quando você sabe pouco sobre muitas coisas, você consegue ter uma visão mais macro da situação e, consequentemente, você consegue ter uma visão mais analítica, porque você não está avaliando, por exemplo, só números da empresa, você está avaliando o comportamento de mercado. Diversas análises vocês já viram fazendo sobre comportamento, sobre quantas pessoas estão pesquisando no Google, quantas pessoas estão não só comprando, mas o que essas pessoas estão fazendo depois de comprar. A gente analisa comportamento de wallet. E aqui ele traz vários cruzamentos de informação, desde história, dinheiro, psicologia, comportamento de compra e venda, né? Ele começa a sintetizar isso. Algumas pessoas falam que ele especificamente era uma pessoa diferente, que ele sabia muito sobre muita coisa. Eu ainda não estou nesse nível de saber muito sobre muita coisa. Eu sei pouco sobre muita coisa, né? E eu sempre tive essa cabeça. Tanto que eu sei tocar vários instrumentos, eu sempre estudei muito sobre N assuntos. Minha esposa vive falando, cara, eu não vejo um lugar que você não sente, que você não consiga conversar com as pessoas, independente do assunto que esteja sendo conversado. Eu sempre tive esse nível de metodologia na minha cabeça, de vou escutar, vou aprender, e se eu souber um pouquinho sobre isso, principalmente hoje que a gente tem internet na palma da mão, cara, é quase que uma obrigatoriedade a gente saber sobre as coisas mais básicas. Então eu acabo fazendo bastante isso. E aí depois ele parte para esses 24 passos sobre psicologia humana. Cara, é maravilhoso, mas eu vou deixar isso para outro vídeo, tá? Ao longo dessa viagem eu também trago, que eu fiz marcação, tipo, em todas elas, né? Que é bem interessante, mas, cara, recomendo super esse livro, tá? Vocês não vão se arrepender de ler. E agora eu vou dar uma andadinha na praia, vamos comer um pouquinho, almoçar daqui a pouco, e aí a gente vai fazer uns passeios de quadriciclo hoje, cara. Tô ansioso, viu? Tô ansioso pra ver essas famosas lagoas desse Maranhão. E outra coisa. Se vocês gostam desse tipo de papo aqui no vlog, né, deixa um comentário aí.
Me ajudem a entender se esse tipo de assunto vocês curtem. Fechou? Bom dia, gente. Agora descansado depois da longa viagem. Depois eu mostro aqui a casa maravilhosa. Vou tomar um banho, vamos acordar, tomar um cafezão, comemorar meu aniversário, que é por isso que eu estou aqui. Aqui onde a gente tá, chama Teens. Cara, é um lugar muito rootzão. Quase não tem mercado. Tem um mercadinho pequenininho, tem pouquíssimas coisas. Aí o que tem são casas como essa daqui que a gente tá e algumas pousadas também. Só que por ser difícil acesso, como vocês viram, né, a minha jornada pra chegar até aqui, é uma cidadezinha mais calma comparada às outras aqui da região. E cara, ela é maravilhosa. E é engraçado que essa casa aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ela parece uma oca, ó. Vou vir pra cá que dá pra ver um pouquinho melhor. Ela parece uma oca. Aqui tem uma área de rede, onde eu gravei outro vídeo, né? Tem as redes ficam na árvore. Aí ali mais pra baixo tem algumas plantações de banana, mamão, abacate, tem várias coisas. E vamos sentar aqui e tomar café. Oi. E aqui na casa aqui é a parte da cozinha da casa, que eu não mostrei. Cozinha é a entrada também, né, da casa. E tem mais quarto ali, tem mais quarto lá do outro lado. E aqui nosso café da manhã, maravilhoso. E esse Airbnb, ele é muito bom porque ele já tem todos os serviços inclusos, né? Porque é isso, aqui é muito difícil ter tudo. Então a pessoa já oferece tudo. Então tem uma pessoa que vem aqui olhar tudo pra gente diariamente. Como não tem mercado aqui na cidade, né, só tem um pequenininho, então tem tudo aqui dentro já preparado. Cara, foi uma das experiências de Airbnb, das melhores experiências de Airbnb que eu já tive, de verdade. Mas tomar um cafezinho agora e vamos arrepiar, pai, que hoje é dia de rodar. Gente, cara, eu tô muito ansioso por isso. Talvez vai ser um dos dias do meu aniversário mais incríveis, né? Segunda-feira, 16 de junho. Essa segunda-feira é de rolê e duna dentro. Bora lá. Cara, simplesmente esse lugar, cara, é absurdamente incrível, Todo lugar que a gente olha é maravilhoso. Olha a resenha. Caio é um amigo meu de muito tempo já, né? E aí ele virou pra mim um dia e me mandou mensagem, né? Mandei uma mensagem pro Isaac, falei, você acha que faz sentido vender o carro e comprar tudo em Bitcoin? Aí eu falei, cara, de verdade, não faz o menor sentido, é uma péssima decisão. Se eu fosse te recomendar fazer isso, eu não faria.
Mas eu posso te falar o que eu fiz. Eu vendi. Aí... A gente tem que pegar o conselho, né, do amigo. Ver a vida que ele tá levando realmente faz a gente refletir pro que a gente quer pra nossa. E agora tá brincando do quê? Imprimir dólar, né? Aí, porra, esquece. Aí esquece. Ó, nada como ganhar dinheiro dormindo, ganhar dinheiro viajando, já pensou? É, esquece aí, ó. Eu não A preciso. possibilidade, ela existe. Eu nem fiz propaganda nesse vídeo, viu? Você fez por mim, esquece. Aí, ó. Tá ótimo. É assim, papai. Gente, a gente queria muito vir pra cá já há muito tempo. Já fala que... Na verdade, a gente fala de vários lugares aqui do Brasil que a gente tem vontade de conhecer. E os Lençóis Maranhenses eram um deles. Ano passado a gente conheceu a Chapada dos Veadeiros. E a gente queria muito conhecer esse ano a Chapada Diamantina, né? Esse era o plano, inicialmente, que a gente tava conversando. E normalmente eles têm períodos bons agora, né? Que é junho, julho, agosto, até setembro no máximo, porque depois volta as épocas de chuva. E aí, acabou calhando de um amigo comprar passagem nesse mesmo período. E perguntou, Isaac, você quer ir? A gente tava num jantar. Aí a gente falou simplesmente, vamos, compramos. E depois a gente resolveu a vida. E aqui também é bom em junho, julho e agosto, porque aqui chove. Exatamente. E aí tá com a Tá lagoa tudo cheio, tá bonito pra caramba as lagoas, né? E aí, é o que eu sempre venho falando nos vídeos pra vocês, né? A liberdade que o mercado cripto acaba trazendo pra gente. Isso foi uma decisão de última hora, super tranquila, que possivelmente não tomaria ela há muitos anos atrás, por impulso, por vontade, mas agora a gente consegue fazer isso. E traz essa liberdade. Quando eu falo de liberdade, é esse tipo de liberdade que a gente está buscando. Liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade de fazer as coisas realmente acontecerem. E o mercado te proporciona isso, tanto que, cara, nós estamos aqui, né? E se a gente pega, por exemplo, as minhas pools, estão lá, estão gerando grana, meu negócio continua funcionando, tá rodando. Então, as coisas, elas realmente continuam acontecendo. O mercado é muito bom, por isso que vocês têm que aproveitar. Eu tenho que ir, talvez, para Singapura no segundo semestre. Aí talvez eu passe por Singapura, Hong Kong. Vamos ver se dá uma aquietada nessas guerras, né? No fim do ano, a gente não vai fazer um kitezinho no Ceará. Isso aí sim, com certeza. Um mês e meiozinho no Ceará fazendo kite. Ficaria bem feliz pra fechar o ano com chave de ouro. Isso é um belo de um presente. Se a gente bater as metas da empresa, deixar tudo direitinho, vai ser um belo presente. Nós vamos aproveitar agora aqui. Vamos num lugarzinho pra almoçar. Riozinho, redinha. Aqui. Minha bateria tá indo embora. Vocês não vão conseguir aproveitar o restante do passeio junto com a gente. Eu não vou conseguir fazer filmagens. Tá 3%. E ainda tem um detalhe, né? Aqui ficou sem energia desde ontem. Então eu tô sem energia, sem internet desde ontem. Então vamos ter que sobreviver com essas últimas filmagens. Deu pra sentir um pouquinho do gostinho dos Lençóis Maranhenses. Bom dia, gente. Vocês não pegaram o finalzinho do rolê de ontem, que aí a gente acabou parando naquele restaurante, almoçando e pegamos um pôr do sol animal, mas estava sem bateria, que é tão putz, não mesmo, tão pé na areia, que a gente ficou sem energia e sem internet. Ontem à noite caiu a energia de novo, então a gente só conseguiu recarregar as coisas agora. E cara, de verdade, é animal esse lugar. Hoje eu tô indo para mais um passeio, a gente vai na Lagoa Azul, na Lagoa da Lua hoje, e para finalizar aí com chave de ouro, e aí estou voltando para São Paulo. Eu tinha várias coisas para fazer, mas acabou que, como eu fiquei sem energia e sem internet, parecia que era para eu me desconectar de tudo mesmo, não trabalhar, não fazer nada, porque foi tudo ficou desconectado, não consegui fazer uma coisa no tempo que eu tô aqui, mas serviu para eu descansar. Fazia tempo que eu não descansava assim e aproveitava. Que a última viagem que eu fiz foi de alguns meses, foi porradaria, loucura de trabalho, com a esposa viajando, né? Então foi bem bom, que aí eu me desconectei de tudo mesmo. Não teve rede social, não teve nada, só resenha aqui com a galera que tá viajando. Meu aniversário foi ontem, a gente fez uns peixão maravilhoso aqui, cara, foi demais. E agora eu vou pra casa pra comemorar
com minhas crianças, com minha mãe, com meu sogro e minha sogra, ficar juntinho agora e terminar de aproveitar o aniversário, porque dia 19 é feriado. E aí, possivelmente, a gente vai pegar alguma coisa pra fazer 19, 20, 21, 22. E agora, enquanto isso, né, ó, Discordzinho do Coin Times, também tô atualizando todo mundo aqui que tá no nosso bate-papo, que são dos alunos. Eu acabei de mandar um áudiozão explicando o que tá acontecendo agora no mundo e a estratégia que eu vou adotar agora, né? Meu caixa tá separado exatamente para esses momentos de agora, que é um momento caótico. E eu também tô trazendo isso para todas as pessoas que têm consultoria com a gente, né? Essa mesma estratégia que eu estou usando para mim, que é o quê? O mercado tá um momento totalmente instável, político, guerra estourando no Irã, Estados Unidos se movimentando, pediu para todo mundo sair da capital do Irã, e a China também mandou todo mundo sair da capital de Israel. Então tá um momento de loucura e incerteza que pode fazer o mercado cair a todo momento. Até agora o mercado tá segurando bem, mas é momento de certeza. E o momento de certeza, cara, o que a gente faz? A gente só aproveita. E tem que sempre lembrar que o mercado é nosso servo. Nós não somos servos do mercado. O senhor mercado é nosso servo, como dizia Charlie Munger, que a gente aprendeu aqui nesse vídeo. Então, a gente não vai ficar se desesperando, vendendo ativo a rodo. A gente está interessado nesse momento em comprar ativo que esteja mal precificado. E, com certeza, o mercado vai dar essa oportunidade pra gente. Então, bora para esse último passeio, bora aproveitar, que eu tenho certeza que o dia vai ser excelente hoje, o céu tá lindo, tá maravilhoso. Quando eu tinha falado que aqui é muito roots mesmo, tipo, pé na areia, é literalmente, ó. Então você vê algumas pousadinhas, aqui é a parte mais movimentada em pés da cidade, ó. Tá aí casinha de morador, ali no canto. Aí tem esse pequeno mercadinho aqui. E o restante é tudo. Aqui tem uma outra pousada, que é um pouco maiorzinha, mais estruturada. Mas a grande maioria da cidade é isso, todo mundo andando de quadriciclo aqui. Já a gente vai pegar um. E aí tem quadritaxi também aqui. Então você vai lá, pega um quadritaxi e ele te leva pra qualquer lugar. Como se fosse Uber Moto ali. E a galera faz. Aqui tem uma venda de fruta. Enfim, eu sou do Ceará, né? Então, pra mim é um pouco mais comum, né? Mas ontem a Má tava conversando e ela até trouxe isso. Ela falou, nossa, é um choque de realidade, né? A gente conversando com as pessoas, entendendo um pouco do dia a dia. Uma cidade tão afastada assim, que vive de temporada, eles vivem de 3 a 4 meses por ano. Você vê como que é um pouco de loucura, né? Então, em 3, 4 meses por ano, eles têm que preparar o dinheiro pro ano inteiro. Porque é a temporada de cheia dos Lençóis Maranhenses. Depois que passa isso, tipo, não tem um movimento. Então agora vai ter um movimento muito grande de brasileiros em junho e julho. Depois, porque é férias escolares, tem tudo aquilo. E aí depois entra um movimento muito forte de gringos, por causa das férias na Europa, em agosto. Aí depois tem um pouquinho mais de fluxo de setembro, que são as pessoas que não, brasileiros que não quiseram viajar ali no período de junho e julho. E aí a gente tava conversando sobre isso, ela falou, nossa, é uma realidade muito, mas muito diferente da nossa, né? Em questão de previsibilidade, em questão de realidade mesmo. Eu falei, esse daqui é o Brasil de verdade, que é o Brasil que vive realmente o Brasil. Nós que estamos em grandes capitais, em grandes estruturas, a gente acha tudo isso aqui maravilhoso, mas só que a gente passa 5 dias. Então, imagina a galera que passa aqui o ano inteiro, né? Talvez não seja tão maravilhoso quanto a gente pensa. Eu sempre vou bater que o Brasil tem um grande potencial no turismo, pouquíssimas pessoas exploram, nenhum dos estados acabam explorando. E querendo ou não, deixa muita gente na mão, né? Porque imagina se a gente explorasse um pouquinho mais o nosso turismo, o que poderia acontecer com as grandes capitais e as regiões aos arredores, para que essas pessoas tenham qualidade de vida melhor, tenha um pouquinho de estabilidade melhor. Como eu falei, né, eu que viajo pro Ceará, Ceará tá sendo descoberta agora, né, por conta do kitesurf. Lógico que sempre foi um point muito legal, muita gente querendo ir para lá, mas só agora tá realmente sendo trabalhado de maneira inteligente. Mas ainda não tão inteligente, né, mas já estão dando um primeiro passo. Aí você depende das pessoas locais fazerem esse trabalho forte para movimentar, desenvolver culturalmente o estado inteiro ou somente aquela cidade.
né? E agora, lá no Ceará já estourou Jijoca e Jeri. Agora o pessoal tá começando a conhecer Caraizinho, Flecheiras. São lugares maravilhosos que pouca gente conhecia. Mas é isso, depender daqueles que a gente acha que em algum momento trabalharia por nós, não dá. Tá, o Luquinha que vai me dar aula hoje aqui, ó. Cadê o homem? É isso. Diretamente de Atins. Diretamente de Atins. E se vir pra cá, você já sabe, né, ó. Já vem com nós. Já vai com o Luquinhas. Ele diz ele que eu vou estar voando 5 metros hoje. Eu tô usando nas máquinas. Ele prometeu. Garantiu. No pôr do sol ainda. Pô, eu deveria ter acordado todo dia de manhã. Igual eu fiz na Bahia. Eu fui pra Bahia e aí acordava cedinho, 6 horas da manhã e ia fazer aula de surf. Aí fiquei 7 dias fazendo. Fez surf lá? Fiz lá em Itacaré. Conseguiu? Consegui sair do 7º dia, conseguindo ficar em cima do long. Pode crer. Olha, ó, se tivesse feito o kite, mano, já tinha ajudado já. Se então. Do surf. Porque o kite, mano, ele é mais controle do que outra coisa, tá ligado? Se tiver o controle da pipa, o resto vai vir bem mais fácil. Boa, tipo a parte de equilíbrio, aí a pessoa faz skate, faz o surf, tipo, já pega bem mais fácil já. Ah, aí tá lindo. Já vai explicando aí que a galera tá ouvindo aí, ó. Show. E você já dá aula há quanto tempo? Mano, já faz uns 8 anos já. 8 anos Uau. de aula de kite aqui? É. Você é daqui mesmo? Não, mano, sou lá de Barra Grande, mano. Barra Grande? Piauí. Vim aí passar essa temporada de aulas aqui. Até começar a temporada lá também. Aham. Ah, você fica em intermediano. Exatamente. A gente Da vai hora. montar logo o equipamento ali, ó. Bora lá. Ele já tá querendo me vender um kite. Já tô quase saindo aqui com um kite comprado. Lá em São Paulo não tem tanto vento, né? Mas tem alguns lugares, Tem alguns lugares lá que tá começando o pessoal praticar. Sim. É, tem uma represa lá em São Paulo que o Sim, pessoal tá sim. começando a praticar lá. Aí aqui é assim, ó. Tava andando, já tá com vontade. Falou, me chamou, trocamos a ideia, ó. Bora então fazer rapidinho. Vem aqui, ó. Eu falei, cara, não vou fazer uma aula porque não vou colocar em prática, vai ser mais tarde. Eu falei, não, a gente já coloca na prática agora. Eu falei, então bora. Luquinha, vamos do brabo. Dá oi aqui. E aí, galera? Acabou a aula de kite ao brabo aqui, ó. Pô, viu, homem, tirou onda. E aqui foi um dia só. Se tivesse vindo antes... tava 2 horinhas, planejando. 2 horinhas. 2 horas já foi pra prancha. É isso. Não é pra Obrigadão. Enfim, tá realizando o sonho. Vamos voltar de novo agora e Faz continuar. parte. Agora É é só isso. continuar o kite. Quem começa não para, não. Vou, ó, a galera vai ver. Eu vou no... Esqueci o que você falou lá? Cumbuco até aqui. Tá com buca até Atins. O homem vai vir aí na caixa de com Cumbuco nós. até aqui. Aguardem esse vlog que vai ter, viu? Mas valeu, Messi. Obrigadão. Tamo junto, moleque. Se quiser vir, não precisa vir. É obrigado. Ó, não tô nem pagando nada, né? Não tô cachê, não é obrigado. Pagar 6 anos.